Olha, a população carcerária brasileira é a quarta maior do mundo. Algumas das mais violentas rebeliões e crises do sistema carcerário nacional aconteceram aqui no nosso estado. Mas essa situação vem mudando, como mostra o repórter Olavo Sampaio. Em 2010 foram registradas 31 mortes em todo o complexo. Nos anos seguintes houve decréscimo. Em 2013, que foi o ano da crise no sistema penitenciário maranhense, 52 presos foram assassinados. No ano seguinte, esse número baixou para 17. Em 2015 e 2016, foram 4 registros. Agora, neste ano de 2017, nenhum preso perdeu a vida de forma violenta em todo o complexo penitenciário de Pedrinhas. O relatório foi feito pelo Centro de Apoio Operacional Criminal, que além dos homicídios, também levantou dados sobre a prática de tortura. Houve uma melhora significativa, né? Nós tivemos picos aí, vocês podem acompanhar pelos gráficos. Houve, por exemplo, a contratação de agentes penitenciários, houve o aprimoramento das técnicas penitenciárias, aquela entrada única com body scan, o body scan que é aquele equipamento que pode verificar a entrada de drogas, de armas, de celular. Ministério Público e Governo do Estado concordam que há uma melhora nesse cenário, mas um termo de cooperação técnica firmado entre os órgãos que compõem o sistema penitenciário maranhense, que vence agora em setembro, cobra vários outros itens, como, por exemplo, o controle da população carcerária, que aqui no estado do Maranhão cresce acima da média. Em relação à população carcerária no Maranhão, nós temos um aumento anual de 12%. Em relação ao complexo penitenciário de Pedrinhas, que é localizado em São Luís, nós temos um acréscimo de 20%. O Brasil possui a 4ª maior população carcerária do mundo e, dentre os países mais populosos, a 3ª maior taxa de encarceramento. São quase 600 mil pessoas privadas de liberdade. Aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, a que se deve essa redução no número de mortes, em especial aqui do nosso complexo penitenciário? Na realidade, foram várias ações que foram feitas desde 2015 para cá, sendo elas na área de segurança e também na área de humanização, e com base nisso a gente conseguiu reduzir do ápice, que foi em 2013, até agora, até o momento que nós não tivemos nenhuma morte em 2017. Então, nós fizemos a contratação e concursos públicos para agentes penitenciários, contratação para auxiliares penitenciários, acabamos com a terceirização, houve uma capacitação muito forte de todos os servidores do Estado, implementamos procedimentos operacionais padrão. Então, com isso tudo, a gente conseguiu, ao longo desses 2 anos e meio, diminuir, chegar ao número de 0 homicídios nas unidades do complexo penitenciário, diante do quadro que era anteriormente, com essas ações da segurança. E agora, há pouco mais de 1 ano, estamos implementando ações de humanização, que seria trabalho, educação, para que a gente venha mantendo esses números, não só de homicídios, mas também tivemos uma redução muito grande na questão das fugas também dentro do complexo. A separação dos detentos por facções contribuiu também para isso? Com certeza contribui, ou seja, se são inimigos, se existe inimizade, então convém separar esses grupos rivais para que não haja esse tipo de conflito. Sobre o aspecto da humanização, o que de fato está acontecendo hoje no sistema e o que está previsto até o final do ano? Bom, o que a gente faz hoje, né? Hoje a gente está implementando em todas as unidades do Estado, não só na capital, mas no interior, salas de aula para a gente elevar a escolaridade das pessoas que se encontram ali presas, uma vez que a sua grande maioria são analfabetos ou semi-analfabetos, e também a construção de galpões e implementação de oficinas de trabalho para capacitação e aperfeiçoamento para que essa pessoa saia com alguma profissão quando sair das unidades prisionais. Então, ao longo desses 2 anos e meio, conseguimos implementar 105 oficinas de trabalho em todo o estado, e a pretensão nossa é implementar aí mais 10 galpões de trabalho e, no mínimo, mais 30, 40 oficinas até o final desse ano. Secretário, eu queria que o senhor acompanhasse agora essa reportagem que foi feita em Imperatriz, porque Sim. O que era para ser uma simples visita ao companheiro preso terminou em flagrante lá em Imperatriz. Nós fizemos a reportagem sobre esse assunto. Vamos ver. Rafaela Silva Veloso foi uma das mulheres presas tentando entrar com estes objetos dentro da unidade prisional do bairro Itamar Guará. As facas, serras e celulares estavam dentro de 2 televisões de LED. Os detentos podem receber televisores de até 32 polegadas para ficar dentro das celas. Nós teríamos aí hoje
uma série de facas dentro do sistema prisional, que são armas de maneira efetiva, e também de aparelhos celulares com os quais a gente busca evitar a todo custo que entrem nas unidades prisionais para que evitem contato com o mundo externo. Ao todo, dentro da televisão haviam 29 facas, 2 serras, R$ 72 em dinheiro, um molho de chaves, um anel, 8 celulares e um par de brincos. A polícia suspeita que, pela quantidade, os objetos seriam negociados dentro do presídio. Tudo está avaliado em mais ou menos R$ 25 mil. Os internos recebem visitas 3 vezes por semana em dias alternados. Durante os encontros, não é proibido levar comida e alguns tipos de objetos, mas tudo que vai entrar no presídio passa por uma revista minuciosa. De acordo com a direção, é uma forma de aumentar a segurança. Pela prevenção de entrada de material ilícito, então todas as vezes qualquer material que entra na unidade é revistado. Pode ser televisão, pode ser qualquer outro mantimento, é sempre feita a revista, de forma a identificar qualquer irregularidade. Secretário, flagrante aí, o pessoal foi ousado, né? Pois é, como eu te disse, a implementação de procedimentos operacionais padrão que gera esse tipo de situação. Ou seja, se no passado não existisse esse tipo de procedimento de revista minuciosa, essas facas teriam entrado. Então a unidade trabalhou certo, realmente existe essa tentativa dioturna de visitantes tentar entrar com drogas, celulares, armas brancas e armas de fogo também, e cabe a nós não deixar entrar, e que foi o que aconteceu, né? Então a visita foi presa em flagrante, provavelmente a pessoa que iria receber também deve ter sido conduzida e ainda responderá a um procedimento administrativo e poderá ser punida ainda internamente. Termina em setembro, como a gente viu na reportagem, esse termo, para que seja efetivado o termo de cooperação técnica, não é? Firmado em novembro do ano passado entre os órgãos que compõem o sistema de justiça estadual, para que seja possível acessar o banco de dados da justiça estadual. Há uma informação do Ministério Público de que hoje existem alguns dados desencontrados, ou uma dificuldade de unificação desses dados. Sim. O Estado vai cumprir esse prazo? Sim, com certeza. Nós temos um grande termo de cooperação em que todos os sistemas, tanto do Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração Penitenciária, Ministério Público, Tribunal de Justiça, vão conversar, né? Então nós estamos aí na primeira etapa, que é a questão da unificação do indivíduo, né? Ou seja, todos os indivíduos serão os mesmos, e com base nisso a gente terá uma condição de ter informações mais fidedignas, né? Todos os órgãos vão falar aí a mesma língua, os mesmos números, porque há realmente algumas divergências dos números que tem no Ministério Público, com o Tribunal de Justiça e com a Secretaria. E aí nós tivemos essa iniciativa de fazer esse termo de cooperação e já está em andamento os procedimentos para a unificação dos sistemas. Nós temos um sistema carcerário que cresce aqui no Maranhão, a gente viu na reportagem também, 20% ao ano, não é? E era uma prática muito comum, presos de justiça nas delegacias aqui do Maranhão. Sim. Essa prática ainda continua? Sim, no interior nós temos ainda algumas delegacias, a intenção nossa até o final de 2018 é acabar com todas as delegacias. Realmente nós temos hoje essa situação de um aumento em média de 20% ao ano de crescimento da população prisional, mas é importante colocar que esse crescimento também é em virtude do trabalho que está sendo executado pela Secretaria de Segurança Pública, né? Uma vez que a taxa de encarceramento do Maranhão era a segunda menor do Brasil, né? Perdendo acho que apenas para o Piauí. E ao longo desses 2 anos e meio, a taxa de encarceramento, que era de 93 presos para cada 100 mil habitantes, passou para quase 130 presos para cada 100 mil habitantes. Então é uma taxa em que, de certa forma, pode ser vista negativamente porque está crescendo, mas nós temos que ver aí o equilíbrio para que a gente consiga diminuir a criminalidade também. Nós temos um caso que chamou a atenção aqui, ainda no primeiro semestre, que foi aquele caso da explosão lá no complexo lá de Pedrinhas, na antiga CDP, né? Sim. Onde os bandidos chegaram para tentar resgatar outros, inclusive bandidos ligados a facções criminosas, ligados a assaltos a bancos, né? E a gente percebeu aquela situação ali que foi, parece que pela primeira vez que aconteceu aqui no estado, daquela forma, né? Explodindo o muro. A gente percebeu ali algumas contenções para evitar casos que já aconteceram no passado, mas como é que hoje aquela área está preparada para evitar que situações como essa se repitam? Bom, na realidade nós fortalecemos a questão das muralhas com armamento mais de grosso calibre, e também nós fizemos a mudança dos presos que ali estavam. Então todos os presos que ficavam ali foram retirados daquela unidade e foram levados para outras unidades mais seguras, e ali nós colocamos presos com menos, vamos dizer assim, presos que não são perigosos, que são primários, para que a gente evite esse tipo de situação. A garantia da integridade dos encarcerados, secretário, é um desafio
diário, como que a Secretaria tem agido também com esse foco especificamente? Bom, a gente tem que trabalhar forte, mas dentro da legalidade e da moralidade. Então, a gente sempre tenta trabalhar impondo os deveres, mas também os presos têm os seus direitos. E quando há esse desvio de conduta do certo servidor ou não contra a integridade desses presos, é apurado, a nossa corregedoria apura, a ouvidoria está lá para receber as denúncias e são apuradas devidamente. Obrigado, secretário, pela entrevista aqui na Difusora, a presença aqui do Bom Dia. Muito obrigado e um bom dia, estamos à sua disposição, querido. Obrigado.